Eu não gosto de contar isso, porque sempre tem alguém que ri, alguém que acha que é exagero ou alguém que fala que é coisa da cabeça. Só que eu sei o que eu vi, e eu sei o que eu ouvi. Isso aconteceu numa época em que eu estava precisando de dinheiro de qualquer jeito. Um conhecido do meu pai me ofereceu um trabalho de caseiro por alguns dias. Era para cuidar de uma casa antiga, grande, numa estrada de terra, longe de tudo. O combinado era simples: dormir lá, vigiar e manter as coisas em ordem até o dono voltar. O pagamento era bom demais para recusar. Quando eu cheguei, senti um negócio estranho. Não foi medo, foi como se o lugar tivesse peso. A casa era enorme, com varanda grande, janelas altas e um quintal que parecia não ter fim. A pintura descascada, o portão rangendo e um silêncio que incomodava. Um silêncio pesado, daquele que parece que até o ar evita se mexer. O homem que me entregou a chave foi rápido, falou o básico e antes de ir embora, disse algo que ficou na minha cabeça. Evita o quarto do fundo, tá com infiltração. Perguntei por quê, mas ele já estava entrando no carro. Só fez um gesto vago com a mão. Só evita. Eu ri, meio sem graça, e fiquei. O primeiro dia foi normal. Limpei a sala, varri a varanda, fiz comida. No fim da tarde resolvi explorar a casa. Os corredores eram longos, com portas antigas. Algumas trancadas, outras só encostadas. A madeira do chão estalava mesmo quando eu ficava parado, como se alguém andasse do outro lado. Abri uma porta e vi um escritório velho. Mesa coberta por pano, 2 cadeiras, poucos livros. O ar ali era gelado, mesmo com o calor lá fora. Fechei e segui. No fim do corredor estava a porta do quarto do fundo, a única com maçaneta escura, quase preta. Cheguei perto e senti cheiro de mofo misturado com algo metálico. Cheiro de ferro, tipo sangue. Recuar foi automático. Pensei que devia ser infiltração. Naquela noite, dormi na sala, no colchão que levei. Tranquei tudo, apaguei as luzes e deixei só uma lâmpada fraca na varanda. Acordei de madrugada com um som. Respiração. Não era vento, não era cano. Era uma respiração forte, ritmada, muito perto. Sentei no colchão e percebi que vinha do corredor, não de longe. Vinha em minha direção. Peguei o celular, liguei a lanterna e fiquei parado. A luz tremia porque minha mão tremia. O corredor parecia mais comprido do que de dia. A respiração parou. Silêncio. Até que ouvi um estalo no chão. Depois outro. Passos lentos, sem pressa. Como se soubessem que eu estava ali. O ar esfriou de uma vez. A respiração voltou mais alta, como se estivesse atrás da porta. Acendi todas as luzes da sala. O barulho cessou. Mas eu ouvi um suspiro decepcionado. Fiquei acordado até amanhecer, tentando me convencer de que casa velha faz barulho. Só que respiração não é madeira trabalhando. No segundo dia, tentei ocupar a cabeça. Fiz café, arrumei o quintal. Mas a sensação era de estar sendo observado, mesmo quando eu estava de costas. No fim da tarde, ouvi um barulho na varanda, como unha raspando na madeira. Não tinha nada. O som voltou, mais perto da porta da cozinha. Abri a porta gritando se tinha alguém ali. Nada. Mas vi pegadas molhadas no chão da varanda. Vinham do quintal até a porta. Não tinham volta. Pequenas demais para um adulto. Pareciam de criança. Entrei, tranquei tudo. Naquela noite deixei as luzes acesas. Mesmo assim, a respiração voltou. Só que agora vinha do teto. O forro parecia respirar em cima de mim. A lâmpada piscava devagar. Ouvi algo se arrastando lá em cima. Peguei uma vassoura e bati no teto, gritando para parar. Silêncio. Então ouvi uma risada baixa, curta, infantil. Veio do corredor, do fundo, do quarto que eu não devia abrir. Passei a noite ouvindo passos e sussurros, como se algo tentasse chamar meu nome sem nunca completar a palavra. Quando amanheceu, decidi abrir o quarto.
O corredor parecia mais pesado. A casa estava quieta demais. A maçaneta estava gelada, gelada de um jeito errado. A porta abriu com um rangido longo. O cheiro veio primeiro. Mofo, ferro e algo podre. O quarto estava vazio. No canto, um espelho grande coberto por um pano escuro. Puxei o pano. O espelho parecia sujo por dentro. Meu reflexo estava errado. Ouvi um suspiro atrás da minha nuca. Virei rápido. Nada. A porta tinha fechado. A maçaneta não girava. Então ouvi uma voz baixa. Não olha. O espelho estalou. Olhei por reflexo. No espelho, eu não estava sozinho. Atrás de mim, colada em mim, tinha uma figura escura. Sorriso grande demais. Olhos claros, sem pupila. Gritei. A porta abriu sozinha. Corri, peguei minhas coisas e fui embora. Quando saí, ouvi a risada de novo, agora seca, cheia de pó. Nunca voltei. Dias depois, contei por alto para o conhecido do meu pai. Ele só perguntou, você abriu o quarto? Quando eu disse que sim, respondeu, então ela já te viu. Desde então, às vezes acordo com respiração perto de mim. Evito espelhos à noite, porque tem dias que algo parece respirar do outro lado, esperando eu piscar. Eu achei que, saindo daquela casa, tudo ia terminar ali, que o medo ia ficar preso naquele corredor, naquele espelho, naquela coisa que eu vi, mas não foi isso que aconteceu. Nos primeiros dias, eu tentei seguir a vida normal. Trabalhar, sair, conversar com gente, só que tinha algo errado comigo. Eu percebia nos detalhes. O silêncio parecia mais alto. Os cantos dos cômodos da minha casa pareciam escuros demais. E às vezes, eu tinha a sensação de que alguém estava parado atrás de mim, só esperando eu virar. À noite, o pior começava. Eu acordava com a sensação clara de respiração perto do meu rosto. Não era sonho. Eu acordava de olhos abertos, consciente, sentindo o ar quente indo e voltando, como se alguém estivesse inclinado sobre mim. Quando eu acendia a luz, não tinha nada. Mas o cheiro, aquele cheiro de ferro, às vezes ainda estava no ar. Comecei a evitar espelhos. No banheiro, escovava os dentes olhando para o chão. No quarto, virei o guarda-roupa contra a parede para não ver o reflexo. Mas espelho está em todo lugar. Vidro, tela apagada, janela à noite. Uma madrugada, acordei com um estalo seco no corredor da minha casa. Um passo, depois outro. O mesmo ritmo de antes. Lento, sem pressa. Eu fiquei imóvel na cama, segurando a respiração. O som parou bem na porta do meu quarto. A maçaneta fez um barulho leve, como se alguém tivesse encostado a mão nela, sem girar. E então ouvi, bem baixo, quase como um pensamento que não era meu. Você abriu. Eu não respondi, não me mexi. Depois de alguns segundos, o som simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. No dia seguinte, notei algo estranho no espelho da sala. Uma mancha por dentro do vidro. Não era sujeira, não saía. Parecia fumaça presa ali dentro, igual ao espelho daquela casa. Meu reflexo estava normal. Mas por um instante, só um instante, ele piscou depois de mim. Comecei a pesquisar. Casa antiga, estrada de terra, relatos parecidos. Achei quase nada. Só um comentário perdido num fórum velho, falando de uma casa onde algo se prende a quem olha. Falava de espelhos. Falava de uma presença que não atravessa, mas observa, que espera, que aprende seus hábitos. Depois disso, as coisas pioraram. Objetos fora do lugar. Portas que eu tinha certeza que tinha fechado. E às vezes, à noite, a sensação de que alguém estava parado no canto do quarto, onde a luz não alcança. Nunca vi de novo. Mas eu sentia, até o dia em que aconteceu a pior coisa. Eu estava passando na frente de um espelho de loja, desses grandes no shopping, andando rápido, distraído, quando meu reflexo atrasou. 1 segundo, tempo suficiente para eu ver atrás de mim aquele sorriso grande demais, se abrindo devagar, e ouvir, bem perto do ouvido, como um sussurro satisfeito. Agora você olha. Eu continuei andando, não corri, não olhei para trás. Desde esse dia eu evito espelhos à noite.
Evito ambientes escuros, evito ficar sozinho em silêncio, porque às vezes, quando a casa fica quieta demais, eu ainda escuto uma respiração do outro lado do vidro, esperando eu piscar. E se você acha que essa história termina aqui, não termina, porque o que eu vi naquele espelho não foi um aviso, foi um convite. Ainda tem coisas que eu não contei, detalhes que eu só percebi depois, e sinais que começaram a aparecer quando eu achei que tudo tinha acabado. Se você quer saber o que aconteceu depois, o que mudou nos dias seguintes e por que eu tenho certeza de que ela ainda não foi embora, se inscreva agora no canal. Ative o sininho para não perder o próximo episódio. O que vem a seguir é ainda mais estranho e mais perigoso, porque no próximo capítulo eu vou contar o que acontece quando ela percebe que você está olhando de volta. E talvez, quando esse vídeo terminar, ela já esteja olhando para você também.